elas não sabem por onde começar de tantas opções que tem. Só que aí é o momento que delas alinharem qual a minha prioridade e qual que é a melhor forma de eu fazer em mais quantidade. Então, se algo é difícil, por exemplo, eu não gosto de coisa muito editada, porque eu vou demorar mais tempo para fazer. Então, eu faço mais simples porque eu ganho volume e quanto mais volume, mais eu vou ter resultado. Então, eu acho que falta elas entenderem a prioridade porque existe muitos caminhos para darem certo, sabe? Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Acordo com Elas. Eu, Tabata Santa Rosa, estou pegando cada palestrante nesse super evento, o Reach, o Encontro, Ítala dos Anjos mandando super bem e, claro, que primor de evento. Mas bora, porque eu tô com fogo no cu de anunciar a minha entrevistada de hoje, porque assim a gente pode falar de igual para igual. E é por isso que o crescimento dela é exponencial, o sucesso da Moving Girls, enfim. Camila Vidal, seja muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz. Tenho que mandar um beijo, agradecer a Lara. Lara, um beijo, obrigada por essa conexão, porque eu fiquei assim, ó, movendo todo mundo pra você tá aqui. Então, valeu. Valeu a pena, tô aqui. Bora fazer esse momento super especial para as pessoas entenderem. O poder do movimento do empreendedorismo feminino, que você trouxe isso com tanta autenticidade e que as mulheres elas realmente se conectam por isso. Só que eu, stalkeando você, eu adorei quando você falou a respeito da sua transição, de como você era vista, porque você sempre levantou a bandeira de você estar no seu modo roots, tranquilo, que a imagem às vezes não importava tanto e você fez essa mudança. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, porque fala-se muito de posicionamento hoje em dia para você adquirir a autoridade e extrair a sua autenticidade. Só que daí as pessoas elas se perdem na prioridade disso daí. Então, se você puder falar a respeito. Sim, eu acho que é legal começar falando que autoridade é diferente de credibilidade, né? Então, a autoridade, a maioria já tem, que é a bagagem, que é a expertise, que é o conhecimento. E aí, quando você vai posicionar isso no mundo, você precisa passar a credibilidade que a sua autoridade tem. E é nesse ponto que as pessoas acham que a autoridade é só vestir uma roupa. Mas não, você já tem autoridade, só que existem símbolos que vão passar a credibilidade que a sua autoridade tem. Então, quando eu comecei a Moving, eu tinha acabado de sair do meu emprego. Então, eu era social media numa empresa e eu não tinha conhecimento. Então pensa, em 2018 não era falado a importância da imagem. Eu era a pessoa que achava que só o meu trabalho bastava. Então não, só o meu trabalho basta. O meu conhecimento basta. Ganhei muito dinheiro fazendo isso, porque eu me conectava com as pessoas. Também era muito novo isso da educação, empreendedorismo feminino. Mas chegou em um determinado momento, uns 2, 3 anos depois, que eu não me reconhecia mais. Então não foi uma influência externa. Eu falei, caramba, eu já tenho uma empresa tão legal, que fatura tanto, que tem tantas alunas, mas eu ainda me visto quando eu saí do CLT. Eu ainda parece que me visto do jeito que quando eu comecei. Eu não comecei agora. E foi quando eu comecei a buscar, de fato, por passar a imagem da pessoa que eu era. E aí eu entrei nesse processo de imagem pessoal, esse processo de me importar e entender que eu precisava passar a credibilidade da autoridade que eu tinha. Porque eu tinha autoridade, mas eu não passava a credibilidade. E até então ninguém tinha falado nada. Eu tinha alunas que compravam, mas depois que eu fiz essa transição e comecei a me vestir como a empresária que eu de fato era, porque imagina, eu falava para as alunas, olha, eu vou ensinar você a construir o seu negócio. Vestida com cheia de olheira, com pijama, descabelada. Ela falava, poxa, é isso que é ter um negócio? Viver cansada? E quando eu fiz essa transição, eu comecei a receber um monte de mensagem de alunas que falaram assim, Cami, eu sempre gostei de você, do que você falava, mas por algum motivo eu não comprava. E aí foi quando validou que esse motivo são esses ruídos, que nem sempre são explicados, mas eles são percebidos. E aí, às vezes, você está deixando de passar a imagem que você gostaria porque você não alinhou a sua autoridade com a credibilidade que você está passando. Você fala isso com uma simplicidade imensa e certamente é por isso que conecta. Só que o movimento que eu vejo hoje é que ainda a mulherada ela tá perdida na questão, é como se ela estivesse ainda naquela caixinha de eu preciso de um social media, eu preciso de fotógrafo, eu preciso de fazer coloração pessoal, refazer o meu guarda-roupa, para aí sim eu ter a minha imagem
completamente mudada no social e eu me conectar e vender mais. E não está atrelado a isso, né? Não. Primeiro é a oratória, o tempo de tela dela, como ela se comunica, sim, ela entender a naturalidade que ela extrai conteúdos. Porque não adianta você acabar dando um check em várias coisas que são externas. Então, vou fazer uma imagem, vou gravar um vídeo, só que você não bancar isso. Então, primeiro você precisa ser para você parecer. Então não adianta você se montar de um jeito, mas você quando vai abrir a boca não tem confiança, não se comunica direito, não tem clareza de ideia. Então por que eu fiz muito dinheiro mesmo me vestindo super, tipo, bagaceira? Porque eu tinha muita confiança no que eu falava. Então, apesar da imagem não estar alinhada, eu aparecer descabelada, gravar de qualquer jeito, com pijama, com olheira, eu tinha muita clareza do que eu estava comunicando. Então, as pessoas compravam porque elas sabiam que poderiam aprender comigo. E depois isso foi evoluindo. Então, eu acho que é uma construção. Eu demorei 3 anos para poder consolidar a minha imagem pessoal. Porque é um processo de autoconhecimento, entendeu? O que você fala muito é sobre teste. Então, é aquela história assim, veio para você alguma ideia, você quer dar sequência, você não pensa, pondera muito. Você põe em prática logo para ver se vai validar ou não. Para a mulherada, para ela ter uma mentalidade de aço, que é a bandeira que você levanta, a mentalidade primeiro para depois mudar a imagem dela, ou não tem uma ordem? Ela vai fazendo tudo ao mesmo tempo e vai mudando o pneu com o carro rodando? Tá. Então, a mentalidade, ela nada mais é do que você pensar de uma forma específica. É o conjunto de ideias que nós temos, das percepções que nós temos. E para que a mentalidade ela seja fortalecida, a gente precisa se expor. Então, é como se as duas coisas viessem juntas. Então, a partir do momento que eu tenho uma visão, que a minha mentalidade está alinhada com isso, e aí quando a gente fala de mentalidade, a gente está falando também sobre eu não me vejo nesse lugar. Então, ela pode se arrumar e ela pode falar, não, mas eu não me reconheço, não, mas eu vou desagradar, não, mas eu não quero chamar atenção. Isso está atrelado com a forma que eu me vejo, mental. Então, para isso, você precisa se expor, estar nos lugares, nos ambientes. Você precisa estar em movimento para que aquilo seja normal e você mostre para sua mente que, não, peraí, eu tô no lugar certo. Então, é como se fossem as duas coisas juntas. E diariamente treinando a sua mente para estar alinhada com a tua visão, enquanto você se expõe para esse cenário que você enxerga. E acaba trazendo essa exposição que você falou, a questão da presença de marca pessoal. Sim. Que é uma coisa que você já levanta a bandeira há muito tempo e que agora que está esse movimento, né? Não só nas grandes empresas, mas os CEOs estão tomando conta da própria empresa, que sempre deveria estar assim, né? Um fortalece o outro, né? Então, hoje em dia, as pessoas, elas querem poder estar cada vez mais perto. Então, antigamente, se eu falasse assim pra você, olha, eu vou te indicar um cabeleireiro. Você pegava a minha indicação e você ia, há 10 anos atrás. Hoje em dia, você fala, me passa o Instagram. Por quê? Porque eu quero me conectar com ele. Quando que há 10 anos atrás, se eu falasse assim, não, preciso me conectar com ele, você vai falar, tá louca? Mas hoje a gente quer isso, a gente quer ver o que a pessoa tá fazendo, a gente quer ver qual que é a rotina dela, se eu me conecto emocionalmente com ela, se o que ela faz é legal, ou se tem alguma coisa que ela faz que eu não gosto, a gente precisa disso. Então, quando você explora essa marca pessoal, você tá dando mais uma oportunidade da pessoa te conhecer e te contratar mais rápido, entendeu? Então, não trabalhar isso hoje, realmente é uma burrice. Tanto que empresários que têm empresas bilionárias, por que eles estão fazendo isso? Eles não precisavam fazer. Mas a partir do momento que fizeram, a empresa ficou ainda mais hypada, mais legal, mais legal de consumir, entendeu? E acaba que apavora um pouco a mulherada por conta disso, porque ela se vê à frente de ter que cuidar das vendas, fazer o atendimento, criar conteúdo, fazer conexão. Para você, hoje, você que adora ficar em casa, como é que as mulheres podem hoje entender que ela tem essa obrigatoriedade, mas desde que não fique custoso para ela, porque se acaba sendo um custo, um pé no saco, não adianta, as coisas não vão andar. Ela não vai fazer isso virar um hábito. Como é que a Camila se organiza? Porque acho que o que falta para a mulherada é ela entender a organização disso. Sim. Eu acho que a gente tem que primeiro colocar prioridade. Então, se você está começando uma empresa agora, a gente entende que você não tem time ainda. Então, se você não tem time, o que vai fazer botar dinheiro para dentro para que você tenha? Então, quais são as coisas principais? Venda, conteúdo, a exposição da minha marca. Então, eu preciso priorizar isso. E eu parto da seguinte coisa. Primeiro cresce, depois organiza. Primeiro cresce, depois organiza. Tá entrando dinheiro? Começa a contratar, começa a delegar. Você pode fazer isso da tua casa. O meu time, por exemplo, é 100% remoto. E você vai delegando e vai ficando ainda mais organizada. Então, colocar uma lista de prioridades. O que é importante para a sua empresa hoje? O que é importante para fazer realmente girar o ponteiro hoje no seu negócio, na tua vida,
não negocia isso e faz isso e depois você organiza, cresce, organiza, cresce, organiza. E aí vai desde a coisa que você se programa ao longo do dia, fazer um dia antes um checklist, eu faço muito checklist, o que eu tenho que fazer. Então, eu sei que se eu me arrumar de manhã, for a primeira coisa do meu dia, eu já vou estar pronta para fazer o que tem que ser feito. Agora, se eu não me arrumo, eu vou ficar com preguiça de gravar um story, aí eu não vou fazer, aí eu vou adiar aquilo que era importante. Então, meio que ter uma rotina que não deixe você falhar, sabe, naquilo que é importante. Então eu vou muito dentro dessa premissa. Você que tem inúmeras alunas, você acha que a maior dor delas é saber o que ela coloca no conteúdo dela que seja profissional e o que é pessoal? Fazer essa dosagem ou não? Sim, elas não têm esse entendimento, essa clareza de que as coisas elas são integradas, né? Então, tudo que você mostra no pessoal, você não precisa mostrar a sua intimidade, você precisa falar coisas, recortes da sua vida que vão fortalecer aquilo que você vende. Mas existe, de fato, uma dificuldade em poder dividir as coisas porque elas acham que são totalmente separadas, quando na verdade não é, né? Hoje, trabalho e vida pessoal, eles estão atrelados, principalmente quando você é empreendedora. E o modo que você tem mostrado através dos vlogs traz isso muito bem, para as pessoas saberem que são frames, são takes rápidos do momento que você está se arrumando, Exato. Saindo, tal, para depois você compor isso. Exatamente. Então não demonstra uma dificuldade. Na verdade, a dificuldade está na mentalidade que Sim. barra ali e fala assim, eu não consigo, mas não consegue, não mas consigo, tentou. hoje eu não faço, não, depois eu faço melhor, sempre falta alguma coisa. Então, não tenho a câmera, não tenho tempo, não tenho a edição, não sei isso. Só que nunca vai estar perfeito enquanto você não começar. Então eu sempre parto da premissa de que não dá pra melhorar nada que a gente não começou ainda. Então começa com o que você tem e vai melhorando no caminho, entendeu? A maioria das mulheres hoje, quando elas te procuram, elas querem uma ajuda nesse todo ou basicamente o foco dela é faturar mais? Elas querem tudo, elas querem construir um negócio, elas querem faturar mais, elas querem se posicionar melhor, elas querem romper essa mentalidade que impede elas de crescerem, mas o objetivo final é sempre o mesmo, fazer o meu negócio prosperar para poder viver a vida que eu quero. Organizar essas prioridades Sim. É primordial? É. Para colocar e ela ir elencando por etapa. Sim, ainda mais hoje que a gente está num mundo hiperconectado. Então, tudo funciona, tudo é um caminho, tem oportunidade para todos os lados. Então, elas se perdem muito nas possibilidades que existem. Então, principalmente quando a gente está falando de internet, existem formatos de conteúdo, por exemplo. Tem o vlog, tem o dublado, tem o conteúdo escrito, tem o conteúdo XYZ, tem os super animados, tem os parados conversando. Então, elas não sabem por onde começar de tantas opções que tem. Só que aí é o momento que delas alinharem qual a minha prioridade e qual que é a melhor forma de eu fazer em mais quantidade. Então, se algo é difícil, por exemplo, eu não gosto de coisa muito editada, porque eu vou demorar mais tempo para fazer. Então, eu faço mais simples porque eu ganho volume e quanto mais volume, mais eu vou ter resultado. Então, eu acho que falta elas entenderem a prioridade porque existe muitos caminhos para darem certo, sabe? O que eu fiquei feliz foi com você falando a respeito, foi com a Maia, que eu assisti o seu podcast. Você falando a respeito de falar não, às vezes, para o momento de uma aluna quando ela quer estar com você. E a importância disso para você ser verdadeiro e virar e falar assim, você não está no seu momento. E o momento era porque a pessoa já estava entrando com uma mentalidade de tipo, mas se não der certo, você devolve o meu dinheiro? Sim, exatamente. Eu acho que isso é muito importante porque hoje, quando você entra numa coisa que você já entra achando que vai dar errado, você não vai se comprometer o suficiente, você vai buscar formas daquilo dar errado. Então eu prefiro falar para a aluna, olha, não é o seu momento, porque você não vai entrar desse jeito. Porque além dela não gerar resultado, porque ela já vai entrar esperando não gerar resultado, para ter o resultado que ela acredita que é possível, e também para não contaminar o restante do grupo. Então, eu faço bastante essa seleção, porque como a gente usa muito esse poder do movimento, da comunidade, delas estarem na mesma energia, no mesmo momento, às vezes uma pessoa desalinhada, que, eu quero, mas, não é isso, porque... Ela mela, contamina. Então, ela precisa passar antes por outros processos. Eu indico elas para outros lugares e quando ela se sentir pronta e decidida, ela vai ser super bem recebida. Cami, eu quis dar uma pincelada assim um pouco no teu universo, para caso alguém não te conheça, que eu duvido muito, né? Fazer o favor de seguir a Moving, seguir você. Mas eu queria que você fizesse a conexão, que a gente está num evento voltado para a prosperidade financeira, que a Ita está promovendo isso. Hoje, que você trouxesse um pouco do que você deixou no palco para o pessoal que está aqui. Perfeito.
Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente falou, porque a gente falou sobre autoimagem, que é a imagem que eu tenho de mim. E o quanto os seus sonhos, às vezes, são limitados pela imagem que você tem de você. Então, se você acredita que não vai dar certo, se você acredita que você não é boa, se você acredita que você não é capaz, ou se você acredita, através das experiências que você teve ao longo da vida, que dinheiro não vem fácil, ou que isso não é possível, que eu sou sonhadora demais, você vai agir de acordo com a imagem que você tem sobre você mesmo. Então, você acaba não agarrando oportunidades, você acaba não ousando, você acaba não se expondo, não fazendo, não agarrando as coisas e indo pra frente, sabe? Então, hoje na palestra eu trouxe muito sobre o poder da autoimagem, de a partir do momento que eu quero uma coisa, eu me exponho pra essa coisa, eu me movimento, eu dou o primeiro passo, porque a partir daí eu tô normalizando isso pra mim e falando, opa, peraí, o que foi, agora o meu normal é esse aqui. Então, a gente provocou elas a fazerem isso, inclusive trazendo dinâmicas pra você, é isso que você tem que fazer? Então faz agora. E elas vivem isso e elas tem uma nova memória sobre aquilo que antes era uma memória de que não é possível. Poxa, agora é possível. Eu vivi algo e aquilo entra na nossa mente. E isso até a ciência comprova, de que tudo que a gente faz vai virando essas memórias. E essas memórias são as nossas referências para fazer as futuras coisas. Eu adorei o exemplo que você deu da viagem. De mandar uma mensagem pro marido, pro namorado e fala, viu, sabe aquela viagem? Vamos começar a ver. Para realmente trazer isso pro universo, que é possível. Vai ter que ter um plano para acontecer, mas você trazer realidade, que é o repertório que você estava falando. Exato. É demais isso. Eu vou na contramão do que o pessoal faz, né? Porque sempre fazem a pergunta de quem é a Camila Vidal. Eu queria que você falasse coisas que não te representam. O que não representa a Camila? Legal. O que não representa a Camila? Cara, caminhos fáceis. Caminhos fáceis, achar que nossa, não tem que trabalhar para isso. Então, eu sou muito contra também fórmulas prontas. Isso não me representa, porque eu acho que cada um tem a sua individualidade, o seu contexto. Cada um veio de uma realidade diferente. Não é igual para todo mundo. Então, pode ser que para você seja muito mais natural falar de sucesso, mas para outra pessoa não seja. Então, não vai ser igual o resultado de vocês. Então, eu sou muito contra isso, sabe? Falar que é igual para todo mundo, porque não é. Cada um tá num percurso, cada um vai construir um resultado diferente a partir do contexto de vida que tem, sabe? Você falando dessa parte de fórmulas fáceis, você acha que o digital trouxe essa ansiedade e todo mundo que está hoje conectado no digital, ele acha que em 6 meses vai ter uma mudança rápida de vida? Mais ou menos. O digital, ele traz pra gente a possibilidade. Então, antes a gente não poderia acompanhar a vida de uma pessoa milionária. Hoje a gente pode abrir o Instagram e ver como essa pessoa vive. Então, isso faz com que a gente pense, porra, eu sou uma merda. Eu não tô vivendo isso. Então, de fato, você tá muito mais perto de uma realidade que não é a sua. Mas, o digital, ele pode ser uma arma letal contra você, ou pode ser um impulsionador, depende de como você usa. Então, do mesmo jeito que você pode acessar e pode se comparar, você pode também fazer o seu. Então, eu acho que, sim, o digital faz isso com as pessoas, mas a responsável é você, como você usa, entendeu? Tem uma frase que eu deixei aqui, sua, falando sobre a atração do cliente certo. Para você falar, para agora ocupar o seu lugar, se posicionar e ser vista no mercado que deseja enquanto atrai o cliente que quer. O que você quer dizer com isso? Para a mulherada, tipo, tomar chinelada mesmo e acordar. Então, vamos lá. O objetivo de todo mundo é atrair o cliente certo, porque eu quero faturar, eu quero ser reconhecida, eu não quero ter um cliente que não me valorize, eu quero ter um cliente que pague o preço, que não discuta comigo se vale a pena ou não. Então, são os clientes certos. Só que para os clientes certos chegarem, eu preciso me posicionar para eles. E para eu me posicionar para eles, eu preciso mudar a forma que eu me enxergo. Então, eu estou indo de trás para frente. Então, se você quer o cliente certo, você precisa se posicionar e ser vista por ele. Mas para que você seja vista, você precisa acreditar que você será vista. Então, você não vai se posicionar no mercado ou na internet se antes você não alinha a sua autoimagem, se antes você não se coloca, sabe, disponível para esse cliente. E a partir de então, eu tenho clareza de onde eu quero chegar, eu tenho clareza do cliente que eu quero ter, eu tenho clareza do meu valor, eu me posiciono. Através da minha comunicação, através do meu conteúdo, através de tudo que eu sirvo e através deste conteúdo eu vou atrair essa pessoa que vai ser o meu futuro cliente. Você falando de clientes certos, me lembrou a parte de ofertas ousadas. Para mim, eu fazer ofertas ousadas para alguns clientes, tratando-se da parte de mentoria, foi muito complicado inicialmente porque parecia medo de cobrar um valor mais caro. E a partir do momento que isso virou um automático, parece que trouxe fluidez para que as coisas acontecessem. Exato. Então é a construção disso que você passa para as mulheres. Tornar normal, né?
Cami, nosso tempo tá se esgotando. Queria te agradecer. Obrigada. Queria que você deixasse aí um recado para as mulheres que se fizeram presentes aqui no Reach, para a sua comunidade, para a comunidade do Acordo Podcast. Então a câmera é toda sua, fica à vontade. Bom, acho que eu vou finalizar de forma bem clara de que você só vive aquilo que você tolera. Então, se você não alcançou a vida que você quer, é porque você está tolerando demais. Tome, durma com essa. Se você chegou até aqui, eu fiquei tão emocionada que não pedi like, não fiquei falando nada disso, mas aproveita agora, deixa o seu like, tá bom? Não esquece de seguir o Instagram do Acordo Podcast e o meu também, tá? Santa Rosa. Vai lá. Obrigada, Cami, mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite. E bora pro próximo episódio. Tchau, tchau.